Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: PSG abre vantagem em cima do Arsenal na semifinal da Champions. Uma vitória de muita personalidade do PSG. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal. Você faz isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho, aqui no canal do VSR, para estatísticas de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Você vem aqui, no primeiro comentário, clica, vai direto para a sua loja de aplicativos e é só baixar e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira, depois do Arsenal ter recebido o PSG no Emirates Stadium e o PSG ter vencido o jogo por 1-0, abrindo vantagem na semifinal, na partida de ida da semifinal da Champions. Na quarta-feira que vem, sem ser amanhã, na outra quarta, o PSG recebe o Arsenal em Paris. E aí o PSG joga por qualquer empate para passar para a decisão. Seria a sua segunda final na história. Aliás, quem passar vai fazer a sua segunda final de Champions na história. Nenhum dos dois tem título, né? De um lado, Arsenal e PSG não tem título, de outro, Inter e Barcelona. Barcelona e Inter têm títulos de Champions. E foi uma vitória, assim, antes de tudo, eu acho muita gente colocando como se a vitória pavimentasse o caminho do PSG para a final. Não acho que seja assim. Acho que está muito aberta a semifinal. Acho que no jogo da volta, o Arsenal vai ter a volta do Thomas Partey, que é um cara que muda muito o dinamismo do meio-campo do Arsenal, até porque ele libera mais o Rice e libera mais o Odegaard. É um jogador com uma capacidade maior para preencher o campo, uma disposição física maior. E aí o Thomas voltando na volância, hoje estava suspenso, o Merino pode voltar a ser centroavante. Acho que o Trossard fez um jogo muito irregular hoje, e ainda perdeu algumas bolas, e ainda teve aquele chute defendido brilhantemente pelo Donnarumma. Então acho que não está fechado. Acho que o Arsenal pode se classificar jogando em Paris, mas é lógico que num jogo apertado, num jogo duro como esse, numa partida muito bem jogada pelos dois como foi essa, e a tendência é que seja assim em Paris também, acho que é lógico que existe uma vantagem para o PSG, que é a vantagem de poder empatar. Lógico, num jogo nesse nível, dois times muito bem treinados, e isso a gente tem que reconhecer. O trabalho do Arteta e o trabalho do Luiz Henrique são dois trabalhos excelentes. Nenhum time pode se sustentar entrando já desde o primeiro minuto para jogar pelo 0-0, ou para jogar por um empate. Acho que isso não vai acontecer. O PSG nem tem essa característica de jogar pelo empate. A gente no pré-jogo estava falando sobre isso, né? Será que o PSG vai entrar para se proteger? Será que o PSG vai entrar para flertar com um empate, para decidir em Paris? E no pré-jogo eu falei isso, o Bruno Formiga falou isso, o Rafinha, né, lateral direito do São Paulo, do Flamengo, do Bayern e tudo, disse que não achava que isso fosse acontecer, porque não é a característica do PSG. Então, acho que no jogo da volta o PSG vai jogar como tem jogado, e o Arsenal acho que vai ser mais forte com a volta do Thomas. Eu queria falar nesse vídeo especificamente da personalidade com que jogou o PSG, né? E isso a gente viu nos primeiros 35 minutos. Não só o PSG não entrou para segurar resultado ou para flertar com o empate, como o PSG amassou ou empurrou o Arsenal para trás o tempo todo. O PSG fez 1-0 com 4 minutos de jogo, numa jogada muito bem construída, que começa uma saída, o Arsenal tentando subir pressão, uma saída de bola que chega ao Nuno Mendes. O Nuno Mendes acha um passe lateral, um passe diagonal para o Dembélé, saindo lá da posição de atacante para vir trabalhar no grande círculo do campo do Arsenal, e depois o Dembélé aciona o Kvaratskhelia pela esquerda. Tem uma excelente movimentação do Fabian Ruiz vindo por dentro para puxar a marcação do Timber, para gerar espaço para o Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia bateu para trás e o Dembélé chegou, que tinha começado, né? Foi uma tabelinha, porque foi Dembélé, Kvaratskhelia, Dembélé. Então foi uma tabelinha, mas uma tabelinha muito longa, porque é uma tabela de, 30 metros, né? A metida de bola do Dembélé é de uns 20 metros, mais o Dembélé entrando na área e rolando para trás para o Dembélé bater e fazer o gol.
Algumas pessoas querendo dizer que dava para o Raya, acho que não dava, né? Porque a bola saiu mascada e saiu fugindo do goleiro, aquela curva que foge do goleiro. 1-0 com 4 minutos. E o 4 minutos, esse gol aos 4 minutos, não fez o PSG recuar, muito pelo contrário. Por isso que eu estou dizendo, uma personalidade muito grande do PSG jogando no Emirates Stadium, vendo sabendo, porque com certeza isso foi abordado em vídeos pelo Luiz Henrique, sabendo o que o Arsenal fez com o Real Madrid jogando em Londres na fase anterior, e mesmo assim a personalidade de continuar bloqueando muito bem os lados. O Hakimi e o Nuno Mendes defensivamente foram perfeitos. Eles tiveram problemas quando o Arsenal atacou em transição, atacando o espaço. Mas quando eles estavam posicionados, marcaram muito bem Saka uma partida muito abaixo. Marcou bem o Martinelli e o Trossard quando caiu por ali, no caso o Hakimi. Um meio-campo muito colaborativo e muito participativo, assim. Toda vez que um jogador pegava a bola e estava meio pressionado, 2 jogadores apareciam como opção de passe, ou um dos zagueiros. Se era o Vitinha, por exemplo, pressionado, aparecia o João Neves para ser opção de passe, ou um zagueiro ou um lateral. Se era o Fabian Ruiz ou o próprio João Neves pressionado, aparecia um outro jogador do meio-campo. Então, um meio-campo que quis jogar o tempo todo, e na frente o Dembélé matando com sua movimentação, matando a marcação do time do Arsenal, dando muito trabalho, e nas pontas Doué saindo da direita para dentro e o Kvaratskhelia abrindo o campo pela esquerda. Então foram 35 minutos de um domínio incrível, em que o Arsenal estava perdido. O Fred Caldeira, que é nosso correspondente da TNT Sports lá em Manchester, estava lá na beira do campo e falou, cara, o Arsenal está perdido, o Arsenal está assustado. E foi isso até aos 35, quando ali o PSG dá uma dosada no ritmo, foi um ritmo muito grande, e o Arsenal dá uma crescida na reta final do primeiro tempo, tem algumas oportunidades, tem uma bola para o Martinelli nas costas da zaga, muito bem metida, se eu não me engano, pelo Odegaard, e ele sai na cara do Donnarumma, bate bem, tirando o Donnarumma faz uma grande defesa. Depois tem outras oportunidades, tem bola parada, cabeceada lá, e o Arsenal termina o primeiro tempo melhor. Então ele tomou calor 35 minutos, depois nos 10 minutos finais deu uma melhorada, acho que era até natural, não dava para o PSG manter o ritmo que ele fez. Na volta do segundo tempo, o Arsenal mantém a pressão, tem ali uma chance com Saka, tem o gol anulado do Merino, uma cobrança de bola parada ali que ele entra impedido ali, o meio corpo ali impedido, e depois tem a chance do Trossard, outra bola atacando a profundidade, outra bola nas costas do Hakimi atacando a profundidade, e aí ele bate de novo tirando Donnarumma faz uma defesaça. Foram os 15 minutos que o Arsenal conseguiu ser superior ao PSG. Se você juntar 10, são 20 minutos, vamos dizer, 10 minutos da reta final do primeiro tempo e os 10 do começo do segundo. Depois foi um jogo de muita trocação, de muita disputa por espaço, o PSG muito organizado, e passou a ter mais oportunidades com o Arsenal saindo para jogar. O Luiz Skelly, por exemplo, abandonou, mas não pejorativamente, abandonou porque estava dentro do plano de jogo. Saiu da lateral esquerda para ir virar um meia na posse de bola, deixando espaço por ali, e por ali o PSG teve 3 grandes oportunidades, 3 ótimas oportunidades. Uma delas com o Barcola, que ele foi lançado nas costas do Luiz Skelly, bateu, a bola saiu triscando ali. Tem uma outra finalização, se eu não me engano, do Kvaratskhelia, e depois o chute do Gonçalo Ramos no travessão, que ele recebe ali um lançamento longo, ele gira muito bem em cima da marcação do Kivior, se eu não me engano, e gira, sai na área e bate, e aí ele dá uma porrada de ignorância ali, e poderia ter dado um tapa ali, porque era só ele e o Raya, e ele deu um tapa, a bola explodiu no travessão e saiu. Então, e aí, nisso, o PSG conseguindo matar muito bem esse jogo de intermediária, né? O Arsenal teve muito a bola no segundo tempo, mas ele ia até ali a altura da meia-lua e não conseguia fazer nada, a menos que era nas jogadas em que ele explorou o espaço, só. Com o PSG postado, uma partida muito correta, um PSG muito compacto, os 2 zagueiros, Marquinhos e Pátio, muito bem, os laterais marcando bem,
Então, assim, uma partida de muita personalidade do PSG, que volta para Paris ganhando por 1-0. O Luiz Henrique disse que está tudo aberto, ele não acha que essa vantagem dê tranquilidade ao PSG, no que eu concordo com ele, porque acho que o Arsenal pode fazer uma partida muito melhor lá, em especial com a volta do Thomas Partey. O Arsenal vai, claro, se preservar na rodada do fim de semana do inglês, pensando nesse jogo contra o PSG, e agora que o PSG já perdeu também no Campeonato Francês, o PSG perdeu na última rodada para o Nice, dentro de Paris, e aí perdeu a chance de ser campeão francês invicto. Então agora o PSG pode até, na rodada do Campeonato Francês, poupar todo mundo e pensar só nesse jogo, mas é um PSG muito bem organizado, muito bem trabalhado, um PSG jogando em função do seu craque. E o craque do PSG, por melhor que seja a temporada do Dembélé, e é fantástica, temporada de quase 50 gols, de 50 participações em gols, o protagonista do PSG nessa temporada é o Luiz Henrique. Que trabalho, que maturidade, que personalidade que ele deu para o time, que está em vantagem para voltar à decisão da Champions. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem no primeiro comentário fixado do vídeo, que lá tem o link para você baixar o Flash Score. Todas as estatísticas desse jogo, do jogador de clube, estão lá no app do Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download, começar a usar, de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!